significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer ser um bom pai de família. Cada um quer uma coisa diferente. Então eu digo que a minha definição de trabalho é a seguinte: sucesso é conseguir o que você quer, seja lá o que for. O que é diferente de felicidade. Felicidade parece uma troca de palavras, mas é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, ou estar feliz, melhor dizendo, você não precisa de mais nada. Você precisa aprender a viver o aqui e agora. Mas é interessante, porque não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Então, a vida é um eterno aqui e agora. Aqui e agora. Se você está vivendo o aqui e agora, não interessa o que aconteceu antes e nem interessa o que vai acontecer depois, eu estou 100% aqui e agora, eu estou feliz nesse momento que eu estou aqui e agora. Então, felicidade é aceitar aquilo que você tem e aprender a viver o aqui e agora. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. E essas outras coisas que você vai almejar chama-se sucesso. É obter aquilo que você quer, que pode ser traduzido numa ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. Infelizmente, essa cadeira, essa disciplina não existe na escola. Quer dizer, quando uma família tem um pai, uma mãe que sabe fazer isso, ensina para os filhos. Mas a maioria aprende por conta própria, quando é autodidata. Ou senão, fica a vida inteira tentando e não consegue. Você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família. Isso aí que você merece, que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo lhe entrega mais. Então isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, morre na praia, porque no fim acha que aquilo não pertence àquela pessoa, que não merece aquilo. Então o automerecimento é muito importante. Do ponto de vista psicológico, não existe fracasso, porque fracasso é experiência de vida. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. O Thomas Edison, que tentou 10.000 vezes para desenvolver a lâmpada incandescente, e um repórter perguntou para ele assim, mas você errou 10.000 vezes? Ele falou, não, eu descobri 10.000 modos que não funcionam. Você entendeu? Até que eu descobri um que funcionasse. Para ele, cada um daqueles já era um a menos, que era para ser eliminado. Então, se você conseguir cair, levantar, o cair, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, você que está aí me assistindo, que passou por uma situação difícil, e se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então, aquilo que não lhe mata, ele fortalece. Você saiu daquela experiência, seja ela tão desagradável como foi, você saiu mais forte. Está preparado melhor para a vida. Né? Porque o que é experiência de vida? É você enfrentar a dificuldade, sobrepujá-la. Mas se você cai e fica caído, aí acabou a história. Um estudo, como eu disse, que toda aquela tecnologia, e estudando profundamente o que Napoleão Hill levantou e etc., e eu cheguei à conclusão que, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, cada um desses ingredientes é necessário, porém não suficiente, e eu criei o que eu chamo o bolo do sucesso, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo, o sucesso. Terceiro é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia, criar táticas para colocar aqueles objetivos e implementá-los. A sua atitude determina a sua altitude na vida.
a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos. Ó. A boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e, hoje melhor do que ontem, adotei isso na minha vida, hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje, ou seja, cada vez a próxima apresentação vai ser melhor que essa, é assim que a gente faz. Então, com isso aí, e aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer. O Einstein dizia que numa briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Então, o que é imaginar? É visualizar. Então, é o chamado crer para ver. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado, desculpe. Porque, na realidade, você tem que crer para ver. Se o John Kennedy não acreditasse que, numa década, ele poderia colocar o homem na Lua, o homem não teria pisado na Lua. Se você for esperar alguém pisar na Lua, para você acreditar que é possível pisar na Lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então, se você está esperando acontecer, é outra pessoa que vai realizar. Então, você tem que passar a crer para ver. Você inverte o processo de São Tomé. São Tomé é ver para quê, você é crer para ver. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha crença era de que em pelo menos 2 anos eu ia começar a dar aula para americanos, de cardiologia. 8 meses que eu estava lá, eu fiz a minha primeira apresentação em Washington, D.C., no Distrito de Colômbia, para mais de 400 cardiologistas. Entendeu? E eu acreditava naquilo, eu estava trabalhando para aquilo. E não levaram 2 anos. Em 8 meses eu estava fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, eu não acredito que isso vai acontecer, isso nunca teria acontecido. Você entendeu? Então, essa história de crer para ver parece um jogo de palavras, mas não é não. Você que está investindo, o que você está segurando? Você fala, não acredito, isso é impossível. Impossível alguma coisa que ninguém faz, até que alguém faça. Entendeu? Se fosse assim, todos os recordes foram batidos. A princípio seriam impossíveis, né? E aí vem alguém e bate o recorde, né? E aí vem outro e bate aquele recorde, porque acredita que vai acontecer. Então, se você levar esse pensamento para você, eu vou partir do princípio de crer para ver. E vou ter o futuro não como uma expectativa, mas como uma possibilidade. O que quer dizer isso? Se eu tenho um futuro como uma expectativa e isso não acontece, eu fico frustrado. Se eu tenho o futuro como uma possibilidade e isso não acontece, foi apenas uma possibilidade, que não deu certo. Vamos ver da próxima. Isso é muito importante, como que você vai estabelecer suas metas. Você vai estabelecer suas metas, eu não estou garantindo que você vai atingir os objetivos 100%. Mas eu vou lhe dizer, se você não atingir, a sua atitude tem que ser como uma possibilidade e não como uma expectativa. Porque se eu coloco como uma expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Se você está querendo parar de fumar, voltou, levanta, para de fumar de novo. Entendeu? Se você não deu certo. Não deu certo. O Thomas Edison fez 10 mil vezes para descobrir a lâmpada incandescente, Ele testou 10 mil vezes.